Fala, família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Que Tal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves, vou estar sempre aqui trazendo notícias, novidades e curiosidades do dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a reapresentação do elenco. O elenco vai se reapresentar hoje para dar início aos treinos da era do treinador Roger Machado. Também trazer algumas atualizações sobre o nosso elenco. Se você está chegando agora no nosso canal, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber notificações e segue lá no Instagram Quintal Tricolor. Vamos começar falando da reapresentação do elenco. O elenco se reapresenta hoje para dar início aos treinamentos da era do nosso professor Roger Machado, treinador que tem história como jogador, muita história como jogador, fez o gol importante na final da Copa do Brasil, trazendo esse título para nossa casa. Então o elenco vai se representar hoje, vai dar início aos treinamentos, porém o elenco principal ainda não tem ideia de quando vai ser o seu primeiro jogo. A princípio, o primeiro jogo é no dia 9, pela pré-Libertadores, porém temos que aguardar a final da Copa do Brasil para a gente saber se o Palmeiras confirmando o campeão, a gente não estreia na competição internacional somente em abril. E caso o Fluminense estreie na competição internacional somente em abril, a gente só vai acompanhar, por enquanto, os jogos do Carioca com a equipe de aspirantes. Vai ser um mistão, né? Vai ser sub-17, sub-20, sub-23 e alguns jogadores que não foram tão aproveitados nessa temporada e outros que estão se recuperando de alguma lesão e retornando à melhor forma física. Então, no Campeonato Carioca, a gente estreia na quinta-feira contra o Resende, no Maracanã, às 18 horas. E o Fluminense deve mandar sim esse jogo com esse elenco de aspirantes, junto com sub-20, sub-17 e jogadores pouco aproveitados. Então, se confirmando que o Fluminense só estreia na Libertadores na fase de grupos, lá em abril, o Fluminense muito provavelmente deve começar a colocar os seus principais jogadores em campo a partir da terceira rodada do Carioca, que é um clássico contra o Flamengo, que acredito eu que já vai ter dado tempo para a equipe conversar, treinar bastante e estar em campo. Então acredito que o Fluminense, indo direto para essa vaga de Libertadores, estreie com o seu elenco principal no Carioca a partir da terceira rodada contra o Flamengo. Agora eu vou fazer uma atualização aqui para vocês da questão do elenco do Fluminense, contar para vocês o que pode acontecer ainda durante essa semana em relação a contratações, dispensas de jogadores. Então a expectativa para essa semana é da confirmação de renovação de contrato de Caio Paulista, que o Mário e o Roger já deram a opinião deles na coletiva e tudo indica que Caio Paulista vai permanecer com a gente. A dispensa de Hudson, que retorna ao São Paulo, também deve estar acontecendo essa semana. O zagueiro Rafael Ribeiro, que vem emprestado do Náutico ao Fluminense, e Samuel Xavier, que era lateral do Ceará, já devem se apresentar ao elenco hoje também e iniciar esse treinamento com a equipe principal. E também temos algumas atualizações sobre negociações que estão em andamento. O zagueiro Davi Duarte, do Goiás, que pode estar pintando mais um jogador de Eduardo Urana vestindo a nossa camisa. Infelizmente, meu amigo, tem alguma coisa muito mal explicada aí. E só quem vai poder dizer o que acontece nessas negociações é a diretoria. Eu não vou criar polêmica nenhuma. Então vamos deixar para a diretoria, caso se confirme a chegada do zagueiro do Goiás, para a diretoria ir lá e explicar, caso algum jornalista faça esse tipo de pergunta. A questão do Benítez, do Vasco, que é um jogador que interessa a diretoria, mas a questão dos valores, são valores altos para o padrão que o Fluminense pode arcar hoje. Então a contratação de Benítez está meio que fria ainda, não tem nada muito certo se ele chega ao Fluminense. E a diretoria vê essa contratação com muita cautela, que realmente é um jogador que tem um bom potencial, porém a gente não pode abrir mão de continuar nessa recessão econômica que o Fluminense passa, né? A gente não pode fazer loucura e de repente lá na frente não ter como arcar com o salário de algum jogador ou com alguma parcela de transferência que o Fluminense negocie com o clube. Então acho que o Fluminense tem sim que olhar com muita cautela essa contratação do Benítez e ir com calma. Se o valor que o Fluminense pode pagar agradar ao Benítez, que o Fluminense leve essa negociação para frente. Agora, caso não agrade, que o Fluminense deixe ele seguir o rumo dele. É um jogador que quer ficar no Rio de Janeiro, porém o Fluminense não tem que fazer nenhuma loucura
para contratar jogador no momento atual. A gente sabe que tem a premiação do Campeonato Brasileiro para receber, deve aumentar o número de receitas esse ano por causa da quantidade de jogos que a gente vai estar disputando a Libertadores, porém ainda não podemos nos arriscar muito na questão do mercado. E também é falado muito dentro das Laranjeiras a questão da contratação de um atacante tarimbado, um atacante para ser reserva do Fred, porém um atacante que já tenha um pouco mais de experiência. Ao meu ver, não precisa fazer loucura também para trazer esse jogador. John Kennedy e Samuel, que são garotos da base, já mostraram que tem muito potencial e que podem sim ser reservas imediatas de Fred ali, caso o Fred não possa participar de uma partida ou outra, porém são jogadores novos e a gente tem que ter muita paciência com esses jogadores. Então a diretoria tem sim que trazer esse atacante, porém sem loucuras, porque a gente não pode se aventurar tanto no mercado. Eu acredito que a contratação de um atacante não seja prioridade, de um atacante ainda mais para ser reserva, não seja prioridade. Então o Fluminense tem que acertar primeiro outras posições que são mais prioritárias, depois ela passa a pensar num atacante para que o Fluminense possa ter um reserva imediato para o Fred. Eu já acredito muito no potencial dos dois garotos da base, só que a gente conhece a torcida e nem sempre todo torcedor vai ter a mesma paciência que o outro, isso aí é normal, mas eu acredito que os dois garotos de Xerém podem sim dar conta do recado em caso de uma eventual baixa de Fred. E também a questão do volante Wellington, que passou por exames ontem e provavelmente, se tudo correr bem no exame, deve estar sendo apresentado para essa semana ainda. Então o nosso vídeo de hoje foi esse, falar um pouquinho sobre chegada e saída de jogadores, falar sobre a representação do elenco para início da era Roger Machado. Assistiu o nosso vídeo até agora, curte, compartilha, comenta, seu comentário é muito importante para a gente, ativa o sino para receber notificação, segue lá no Instagram Quintal Tricolor e o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto!